história brasileira viveu momentos de muita tensão, de muita polarização durante a história republicana. Por exemplo, para não irmos muito lá atrás no nosso passado histórico. 1930, a questão da eleição de 30, dividiu de um lado o candidato oficial, Júlio Prestes, do outro o candidato da oposição, da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Essa tensão não se resolveu no processo eleitoral, né? Ali no primeiro trimestre de 1930. Se estende durante todo o ano até eclodir a Revolução a 3 de outubro e o novo governo se institui o governo provisório a 3 de novembro. Portanto, é uma crise, se a gente fosse dividir mesmo, de momento de maior tensão que percorre o ano de 1930. Em outro momento da história, 1964, a crise conclui o seu ponto final entre 30 e 31 de março, 1º e dia 2 de abril, né? Mas é um processo que se intensifica. Não podemos dizer que vem lá da renúncia de Jânio Quadros, porque é um relativo, depois de ter aquele período de tensão da rede da legalidade, toda aquela tensão, mas tem a posse do vice-presidente da República, presidente em exercício de fato, a 7 de setembro de 61, com o João Goulart, você tem um período do parlamentarismo que é bastante tranquilo, até julho do ano seguinte. Depois há uma certa tensão política, mas as eleições de outubro de 62 foram relativamente tranquilas, né? A questão se complica no ano seguinte, após o plebiscito de 6 de janeiro, que restabelece o presidencialismo, mas se você for ver até metade do ano, as coisas estão mais ou menos tranquilas. O problema é o segundo semestre de 63, a tentativa do estado de sítio, o fracasso e a crise, como eu disse anteriormente, que termina em março e abril. Então, se nós fôssemos fazer um recorte no tempo, é de 10 meses, cerca de 10 meses o período da crise. Em 85, já é numa situação diferente, em que a solução, ou a derrota do candidato do regime militar a 15 de janeiro de 1985, no colégio eleitoral, você tem a partir de agosto do ano anterior, quando é lançada a candidatura Tancredo Neves, né, você tem um momento de tensão, claro que é uma tensão inferior a de 64, inferior a de 30, né, mas você tem o período de tensão que vai de agosto de 84 até janeiro de 85, portanto você tem cerca de aproximadamente de 5 meses, quando se resolve com a vitória de Tancredo Neves. 2019 é diferente, a crise é muito mais longa no tempo, desde a vitória de Dilma com a sua reeleição em outubro de 2014. De lá para cá, basta lembrar, por exemplo, 2015, as 4 grandes manifestações de impeachment, lembrar 2016, o impeachment da Dilma em abril, aí assume provisoriamente Temer, depois vem o impeachment pelo Senado, né? E aí vem o governo Temer, em 2017 tem aquele episódio em maio JBS, então vai vendo as tensões, o processo eleitoral de 18, um processo muito tenso, começa o governo Bolsonaro, portanto a crise política, ela vem desde 14, há 5 anos. Não há na história brasileira um período tão longo de crise como o que nós estamos vivendo. E não é só uma crise política mais longa, ela também é profunda, porque ela atinge as instituições. E mais do que isso, conjuntamente a essa crise política, temos uma crise econômica. Basta recordar que 2015 e 2016 é o pior biênio da história econômica republicana. Então note a complexidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Esse é o grande desafio. Para onde o Brasil irá num momento tão grave, de uma tão longa crise política, tão grave crise econômica e no momento de polarização despolitizada, que não há ideologia presente, entre 2 caudilhos, né, que não pensam no Brasil, que cometem ilícitos e que colocam em risco a Constituição, o Estado Democrático de Direito, e impede que o Brasil possa dar o salto de discutir ideologicamente o caminho no campo social, econômico, para enfrentar os nossos gravíssimos problemas.